noite. Pessoal já chegando, que beleza. Diná. Olá, Wilson, bem-vindo. Tudo bom? Oi. Boa noite, Malu, Gabriela. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Bem-vindos. Muito boa noite, bem-vindo. Bem-vindo todos. Olá, muito boa noite. Olá, Gabi, tudo bem? Oi, querida, eu estou olhando-me, estou um pouco despelucada, meu Deus. Oi, como está Nessas você? épocas que nós não podemos ir ao cabeleireiro, todos estamos meio descabelados. Como dicen los filhos, o natural. A importante desta época é que estamos todos naturais. É verdade, bem isso mesmo. Como Bom, está então deixa eu contar aqui para o pessoal, Gabi. Bom, a nossa convidada da noite é a Gislene. A Gislene vai nos falar sobre nutrição, mas nós temos uma surpresa, que é a presença da Gabi aqui conosco. E Gabi, eu estou percebendo que as pessoas ainda estão entrando, né? Sí, esperemos que las personas vayan se incorporando porque solo acaba de pasar un minuto que comenzamos. Isso, as pessoas seguem. Eu só quero saber se vocês me escutam bem, se vocês puderem colocar, porque para mim tem um chiado no som. Eu te escuto bem com uma pequena interferência. Isso, é isso que eu estou escutando aqui. Então, eu gostaria que alguém desse um ok aí, se está escutando bem. Ok, sim, tem algo. Ok. Gratidão pelo feedback. Eu estava aqui perto do computador, eu tirei, eu acho que agora melhorou. Beleza. Olha, já temos público, já somos em 19 pessoas, que maravilhoso. E o Um bom pouco. disso, Nice, é que esta é uma oportunidade para que nós podamos fazer conversações e estemos mais perto nesta época que ficamos em quarentena. É Sim, impressionante como usando a tecnologia nós podemos estar como se eu estivesse perto de você, pegando um chá e conversando. isso é ótimo, de verdade é muito bom isso. E a gente precisou ter a pandemia para começar a fazer isso, né? Pero utilizar todo para crecer, aprender e avançar. De todo se pode aprender e Exatamente. isso é uma muito boa oportunidade. É verdade, é verdade. Mas ok, Gabi, então, se você quiser dar o seu recado aí, tá? Eu Nós já estaria somos encantada. 25. Primeiro que todo, eu quero agradecer a você por ser nossa anfitriona a través de la cuenta de INSA em São Paulo e por sua criatividade de fazer estes encontros. Isso é o primeiro que eu quero dar graças. Y a todos nuestros amigos que se están conectando también, bienvenidos a esta instancia. Y les queremos contar que nos vamos a continuar abriendo oportunidades de compartir, de ficar pertos utilizando la tecnología. Y la idea es que, y hoy es el primero, es la inauguración, vamos a continuar abriendo espacios para que personas de nuestra comunidad que tienen alguna expertise, alguna especialidad, algo que contar y aportar en nuestras vidas, tengan a través de nuestras plataformas una oportunidad para crear esa comunicación. Entonces, estamos abriendo espacios para que personal de nuestra comunidad pueda hablar y pueda contar cosas que pueden ser útiles y aportar a nuestra calidad de vida. Entonces, hoy hacemos el primer encuentro, es inaugural, y vamos a continuar teniendo más y de distintos temas para que cada uno de nosotros podamos resgatar información que nos apoye a ficar bien, estar mejor y tener las mejores herramientas en cualquier época de nuestra vida, pero especialmente en esta que tiene un monte de desafíos. Esa era la gran Gratidão. noticia.
Gratidão, Gabi. Eu acho uma excelente oportunidade, porque nós temos muitas expertises entre os nossos graduados, e por que não aproveitar disso, não é verdade? Absolutamente. Y de insight tiene que ver con eso, con compartir, con dar y recibir. Y la sabiduría está en todos nosotros. Entonces, Sim. compartilhamos nuestra sabiduría para nos cuidar y ficar todos juntos en esta y en todas las boas épocas que ven da frente. Ok? Muito bom. Muito bem, Então, Gabi. Oi, eu pode por falar, Gabi. estar de oyente voy a dar espacio atrás para empezar a disfrutar de la sabiduría de Gislene. Então, muito obrigada, Nice, y aprender harto de algo importantísimo que tem que ver nossos hábitos e nossa alimentação. Fundamental. Obrigada pela sua participação e seguimos. Então, vamos fazer mais dessas, tá bom? Y beijo Muito para todos, agradecido. amigos. Un placer estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Bendiciones. Beijos. Chao, chao. Obrigada. Tchau. Ok. Bom, então a Gabriela passou para dar um oi. Para quem não conhece a Gabriela, ela é a nossa diretora para os Seminários Insight aqui na Iberoamérica. E eu me chamo Nice Trierweiler, e sou a diretora dos Seminários Insight aqui em São Paulo e também para o Rio. E, enfim, hoje nós vamos ter aqui uma convidada muito especial, que é a Gislene. A Gislene, ela é nutricionista clínica, gastronômica e comportamental, além de ser graduada, logicamente, dos nossos seminários, né? E como a Gabi bem falou, nós vamos estar utilizando, então, as expertises que a gente tem aí na nossa comunidade, né, para aproveitar e trazer assuntos que estão alinhados com o que todos nós buscamos, né, que é qualidade de vida, que é bem-estar. Então, hoje nós vamos começar, aqui estamos aguardando a nossa convidada, que acabou de chegar. Bem-vinda, Gil. Estava apresentando você aqui. Beijo, querida. Bem-vinda. Bem-vinda aqui conosco. Tá, bem-vinda. Eu vou dar o espaço, então, para você se apresentar, tá bom? E daí a gente começa o nosso bate-papo. O povo está chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos, vem para cá. Nice, que alegria. Primeiramente, eu só tenho que agradecer. Como disse a Gabriela, nossa proposta é dar e receber. Então, eu estou aqui com uma alegria no meu coração tão grande de poder compartilhar um pouco da minha experiência e trocar esse momento com vocês. Então, compartilhar é uma luz, como eu sei, e uma gratidão imensa por você me convidar, pela Gabriela me convidar, por eu estar mais uma vez próxima a vocês. E esse seminário que eu amo de paixão, são mais de 15 anos estando juntas, né? Um trabalho que começou de uma sementinha e que está virando aí uma árvore e levando esse caminho agora sem fronteiras, Nice. Estamos sem fronteiras. Isso mesmo, sem fronteiras. Vamos acabar com essas fronteiras, né? E eu tô vendo muita gente bacana chegando aí, gente que eu conheço, sim, alguns que eu não conheço. Olha o Ricardo, o nosso marketing, né, Ricardo? Muito bem-vindo. Então é isso, Giz. Olha, eu que tenho realmente muito a agradecer a você por você vir aqui compartilhar conosco os teus aprendizados. Então, Giz, para começar o nosso bate-papo, na última live que você fez, você falou dos tipos de fome, né? Que são vários tipos de fome. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho disso, né? Só para dar assim, uma resumida e uma lembrada do tema da última live, né? Você falou dos tipos de fome. Pode ser? Ok, pode ser. Aliás, Nice, esse tema foi muito bacana, deu uma repercussão muito bacana, muito positiva. Nós até estamos aí preparando os vídeos, pílulas, para ser distribuída para o pessoal, porque foi 13 países, né, Nice, que esse conteúdo chegou e foi incrível a repercussão que ele teve. Eu fiquei muito feliz mesmo com essa oportunidade. Então, você me fez uma pergunta sobre os tipos de fomes, que é um dos nossos assuntos.
Eu quero fazer uma Isso. pergunta para vocês. Eu quero começar essa live fazendo uma pergunta. Você sabe exatamente quando você tem a necessidade de comer? Será que todas as fomes, todas as vezes que a gente tenta comer alguma coisa, é porque realmente o nosso corpo está precisando? Qual a ação da alimentação com as emoções? Essa questão responde a alguns tipos de fomes. Exemplo, fome fisiológica é uma fome do tipo, minha barriga está roncando, eu estou tremendo, eu preciso de comida. Então, nós sabemos que o organismo necessita, vamos lá e nos ok? Essa é uma fome fisiológica, porém a fome fisiológica, ela passa. A pessoa come, ela se satisfaz, a gente tem aquela sensação da saciedade, a gente fala, nossa, eu já estou bem, estou satisfeita. Essa é a fome fisiológica, que é a fome que todas as pessoas têm. Essa é a fome humana. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a nossa injeção. A minha especialidade é o comportamento. Então, o que nós fazemos muitas das vezes? Nós começamos pela fome fisiológica, mas nós vamos em direção a uma fome emocional. Então, a fome emocional é aquela fome da necessidade. Muitas das vezes eu não preciso do alimento, mas eu preciso de carinho, de afeto, de sair, de conversar, de estar com outras pessoas, de fazer novas coisas. Então, o que acontece? A fome emocional, ela não passa. Por quê? Porque ela não é uma necessidade fisiológica. E aí, muitas das vezes, nós acabamos comendo. Outro tipo de comportamento é a fome cultural. Exemplo, eu gosto de cozinhar tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa, nós temos o hábito no final de semana de comer isso, aprendi com a minha família, tem aquela coisa da cultura, da história da alimentação. E aí a pessoa está realmente comendo aquela situação, mas não respeitando o limite da saciedade dela. E aí ela continua comendo, por quê? Porque está gostoso, porque está todo mundo comendo, aquela coisa toda. E temos a fome social, aquela coisa do tipo, vamos tomar um cafezinho? Eu não tenho vontade de tomar um cafezinho, mas eu começo lá a querer tomar um cafezinho. E aí eu começo comendo alguma coisinha, uma bolachinha. E normalmente eu falo, Nice, que é a fome do inho. A fome do inho, um pouquinho, uma coisinha, um pedacinho, só um pouquinho, não é só hoje. E aí o que acontece? Independente de quais foram esses 4 tipos, existem outros, mas eu prefiro fechar nesses 4, a gente está comendo. E muitas vezes estamos colocando mais do que precisamos no organismo. E aí, esse comportamento nos traz consequências. Eu brinco nas minhas palestras, nas minhas apresentações, que o nosso corpo é igual o cartão de crédito. Como que funciona o cartão de crédito, Nice? Nós compramos hoje para pagar na melhor data, né? E levamos o produto. E o que acontece no dia da fatura? Se a gente pagar, tudo bem. O organismo está tudo bem. E se a gente não paga aquela fatura naquele dia? O que acontece no dia seguinte? Começa a vir os juros. Então, no nosso corpo é igual. O nosso corpo começa a ter consequências em relação a excesso de peso, em relação a doenças, em relação ao aparecimento de várias situações. Por quê? Por causa dessa mal relação entre a fome e o que é realmente o que ela está precisando. Faz sentido essa explicação? O pessoal queria que participasse, perguntasse. E como eu abordo o comportamento, exatamente nisso, e como eu abordo o comportamento, qual que é a minha pergunta? Você tem fome do quê? Né? Porque é tão importante quanto o alimento, antes de a gente entrar, você come esse alimento. Antes de a gente entrar no fome do quê, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da fome emocional. Quer dizer, essa fome emocional, logicamente, você vai comer, e essa fome não vai passar. Né? Qual seria o caminho para eu resolver essa fome que não passa? Qual o caminho, Nice? Isso, o que eu preciso fazer? Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que eu tenho uma fome emocional e como o dia todo. Ou seja, tenho ansiedade ou estou estressada. O que me apoiaria a fazer para lidar com isso?
Sim, boa pergunta, Nice. Primeira coisa é você identificar essa fome. É você assumir que você tem isso. Porque normalmente é uma sensação ligada a prazer. Então, quando está ligada a prazer, a pessoa normalmente ela não aceita que ela faz isso. Ela não aceita que ela tem esse comportamento. Ou às vezes ela fala, não, mas é só hoje, eu não como assim todos os dias, eu fico um tempão sem comer. Eu não como. Ela normalmente atribui um alimento causador. Então, a minha maior sugestão, assim, uma das sugestões que eu gosto de passar é procure qual o seu limite da sua saciedade. Por quê? Porque se você não entender que você tem esse comportamento e que você está comendo os problemas, ou que você está comendo a sensação, o que vai fazer? Você vai atribuir a culpa a um alimento. Aí, normalmente, a culpa de quem vai ser o famoso da vez agora é o carboidrato. Aí as pessoas dos carboidratos. E aí nem tem os carboidratos bons e tem aqueles que têm mais calorias vazias. Mas o que a gente começa? A gente atribui para o outro, para o alimento, para a situação, a causa. E aí a pessoa começa a acreditar que aquela alimentação dela está correta, que ela só faz aquilo como exceção. A dica, por exemplo, é anotar o que você está comendo agora nessa época de informática, Nice. Fazer fotos dos pratos, fotos do que nós estamos comendo. Observar quanto tempo dura algo que você abre, se tem mais alguém comendo junto com você ou não. E eu sempre dou uma dica que eu gosto muito, é observar quantidade do alimento, qualidade e frequência. Então, às vezes, a quantidade, para eu ter um ataque na fome, é porque eu como pouco. Então, quando eu também como pouco, eu acabo com muito de outro. E aí, quando eu como pela fome fisiológica, mas ultrapasso e acabo ficando na emocional. Porque a sensação de saciedade me deu. Mas eu continuo comendo por causa das sensações. Então, o melhor exercício é você trabalhar isso, o alimento e focar pelo menos no pilar da quantidade do alimento, da qualidade e da frequência. Isso, perfeito. Então, a quantidade do alimento, muitas das vezes, nós temos esses comportamentos porque nós acabamos comendo poucos vegetais, poucas comidas de verdade, fazendo poucas refeições ou más refeições. E aí a gente excede em outro. A qualidade, ela tá ligada ao que o alimento é. O que ele é, se ele é você cozinhou, se ele é comida de verdade, se ele é industrializado, processado, qual a natureza desse alimento. E a frequência que você, às vezes, come todos os dias, aquilo que vira um costume. Então, a pessoa, por exemplo, um exemplo que eu sempre falo, a criança não comeu, aí o adulto vai lá e come o que a criança não comeu. Entendi. Sobrou alguma coisa no prato, você tem que comer isso daí. Não vai, mas o pedaço tá grande. Faça uma pergunta, qual que é o tamanho da sua fome? Essa é uma pergunta, Nice, que eu quero deixar para o pessoal e a gente pode até trabalhar futuramente. Qual é o tamanho da sua fome? Às vezes, no tratamento comportamental, os pacientes falam muito assim, Giz, quantas comer de tal coisa? Eu falo, qual que é o tamanho da sua fome? Essa pergunta é muito interessante, é muito inteligente para a pessoa. Por quê? Vamos deixar essa pergunta para uma próxima. Vamos deixar essa pergunta para uma próxima, porque hoje nós temos outras perguntas aqui, tá bom? Eu estava assistindo um vídeo seu, Gi, eu gostei muito do vídeo, que falava você tem fome do quê? Que era justamente onde você ia entrar um pouco atrás. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu achei interessante isso. Você tem fome do quê? Tá. Ok. Tá me ouvindo, Nice? Sim, sim, pode falar. Estamos ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Ok. Então, essa questão, Nice, eu amo de paixão essa pergunta, porque ela traz uma reflexão muito grande. A fome do quê? Né? Então, quando a gente fala a fome, é muito importante você entender qual o tipo da sua fome, o tamanho da sua fome, porque às vezes, o que é uma porção para mim pode não ser uma porção para você. Por isso que
eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós por padronizadas por medidas. Isso pode gerar uma fome, né? Muitas das vezes a gente tem uma reunião para cada momento, até para nós mesmos. Às vezes, por exemplo, uma fatia de pão é suficiente num determinado momento, mas em outro momento pode ser 2. Então comece a não tenha medo da fome. Normalmente a fome traz aquela situação meio de restrição, desconforto, aquela coisa do tipo, eu já vou levar uma coisinha, porque se eu ficar com fome, eu já tenho alguma coisa. A gente tem medo de fazer contato com a fome. E ela é uma sensação. A gente aprende a lidar com ela. Do mesmo jeito que nós aprendemos nos seminários a lidar com nossos sentimentos. Não é? Sim. A energia está lá. É a gente que potencializa. Ou a gente põe muita energia, ou a gente põe energia. Mas a energia está lá. Então, a fome, a dica que eu dou é essa. Se relacione com a sua fome. Veja o tamanho da sua fome. Veja do que exatamente você tem fome. E coma aquilo que, de repente, você tem vontade de comer. É a mesma coisa quando a gente começa essas dietas restritivas e você fala, não pode mais comer pão, arroz, macarrão. A gente está falando em vários países, né? Eu estou pegando um alimento que é comum no Brasil. Como nós estamos em 13 países, eu poderia pegar outros exemplos para as pessoas. Mas pensa, por que a culpa é deles? É a gente que dosa. É como um cartão de crédito. Demais, a gente né? tem que saber usar. A gente não pode ter medo de usar. A gente tem créditos. Agora, se você ultrapassa do crédito, vira juros. O maior aprendizado com relação ao comportamento alimentar é você começar entendendo a sua fome. E entender que o contrário da fome é a saciedade, não a restrição. Porque quando você restringe nisso, é a mesma coisa de eu fazer uma pergunta para o pessoal aí que está nos acompanhando. Não pense num elefante branco. Pronto, não quero ninguém pensando mais num elefante branco. O que todo mundo em casa está fazendo agora? Pensando num elefante branco. Então, é bem estamos aqui nesse, pensando no elefante branco. Então, se eu falar não coma, corte isso, corte aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou dando essa vontade de comer. Justamente o comportamento é o contrário e não apoiando. Aí eu estou restringindo, limitando. E isso não dura nisso, não vira comportamento saudável. Entendi. Bacana, bem bacana isso, viu? E você comentando do carboidrato... perguntas aí, Nice? Oi? Não está tendo perguntas, né? Se você tem alguma dúvida... Pessoal, mande perguntas pra gente. Pode fazer que a gente passa para ela. Bom, uma outra coisa, Giz, que eu quero comentar com você... sobre o prazer de comer, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho prazer em comer, logicamente, mas eu também tenho muito prazer em fazer a comida, né? E uma coisa que me satisfaz muito, que não é chá de salsinha não, tá, Du? É comida de verdade. Vou te responder. O chá de salsinha tinha que aparecer, né? Mas só, Nice, só um pouquinho. Só responder. Do produto que está sempre com a gente, a salsinha é riquíssima em cálcio. É uma boa opção para crianças, até dá para potencializar ele. Maravilhoso. Bom, então voltando aqui ao prazer. Fala, Nice. Eu tenho muito prazer em cozinhar. Então, assim, me deixa muito feliz receber os amigos e cozinhar para os meus amigos, fazer as coisas que eu sei fazer. E então isso me dá prazer. Agora eu quero saber de você, sobre o prazer de comer. É realmente um prazer? Quando não é um prazer? Que você falasse para a gente um pouco sobre este prazer que eu, pelo menos, tenho em fazer e comer também. Sim, Nice. Nice, eu amo essa pergunta, porque uma das coisas que eu aprendi na nutrição e que eu venho trabalhando é a gastronomia. Eu sou também especialista em gastronomia, eu estudei gastronomia, inclusive eu tenho que deixar um beijo para minha amiga Ana Tomazoni, minha parceira de mais de 10 anos, amiga do peito, que estamos aí na Escola Sabor e Sabor, com cursos há mais de 10 anos de gastronomia. Então, eu
eu falo... Ana, um super beijo para você. Porque eu sempre, desde que eu aprendi a gastronomia, a minha visão de nutrição mudou muito. Porque antes a gente só via nutrientes. Mas quando eu vejo a gastronomia, eu vejo possibilidades. Eu faço parte, eu sou membro do Cozinheiros Sem Fronteiras e do Aregala, que está reconhecido em mais de 60 países. E eu fui certificada por isso. Para mim foi um orgulho muito grande receber a certificação deles como parceira oficial deles. Justamente por quê? Porque eu valorizo a gastronomia. E a gastronomia, Nice, é isso que você acabou de dizer. É você cozinhar. É você olhar para os alimentos e enxergar uma variedade. Nós estamos aqui em 13 países. Cada pessoa tem sua cultura, seu tempero, seu sabor, seu cheiro, sua raiz. Os alimentos que em um país tem um gosto, no outro tem outro. Por exemplo, o milho. Aqui tem um gosto, você come fora, você sente um milho diferente. Enfim, essa experiência, não é? Essa experiência alimentar que é tão rica. Nós estamos aqui em vários idiomas e todo mundo tem uma experiência. Feche os olhos e imagina aquele alimento da sua preferência. Aquele pratinho, aquele cheirinho que você gosta. Isso é prazeroso. E isso deve estar. A nutrição, para mim... Eu falo que é comida de verdade. Para mim, eu defendo a bandeira da gastronomia e da nutrição. Por quê? Porque ajuda. Graças a Deus, Nice, eu tive possibilidade de viajar por 26 países. Então, eu pude estar em 26 países mais de uma vez. E todas as vezes que eu viajei, eu fui em busca da gastronomia e da nutrição local. E isso me enriqueceu absurdamente. Como as pessoas... Então, quando você enxerga a alimentação pelo mundo... Recentemente, eu fui para a Alemanha fazer uma palestra lá e me quantidade de alimentos, como eles trabalham os alimentos, a variedade, e não tem esses modismos... Tem também, mas não tantos modismos, tantismo nutricional como temos aqui. Então, Nice, tudo isso é um prazer. Você vê, nós fizemos uma grande viagem agora. Agora, quando na minha opinião, que isso se torna um problema? Quando é o único prazer. Quando comer é o único prazer. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Respondendo a sua pergunta. Você viajar nos alimentos, você viajar na gastronomia, você experimentar novos sabores, é prazeroso e é necessário, ao meu ver. Maravilhoso. Porém, tem pessoas que fazem disso o único prazer da vida. Temos perguntas, temos. Oba! Uma participante, me desculpa, não gravei o nome, passou rápido. Pergunta sobre a dieta intermitente e a low carb. Qual é a sua opinião sobre essas dietas? O que você acha? Pois é. Boa pergunta. Eu, Gislene Rocha, não levanto bandeira. Isso, para mim, é uma bandeira que acontece mediante uma situação. Então, quando você fala, por exemplo, de um jejum intermitente espiritual, algo que você busque, ou que você até sinta que o seu corpo, de repente, não está com tanta necessidade de se alimentar, você quer dar um intervalo de tempo, por alguma razão... Eu não vejo problema, mas eu não acredito na bandeira dele. Eu não levanto a bandeira, quero dizer isso, que eu não levanto nenhuma bandeira do intermitente como algo para se chegar a um resultado que normalmente o pessoal foca no emagrecimento. Então, eu acredito num jejum se for uma coisa religiosa, algo, às vezes, eu não estou com vontade de comer, então você fica um tempo. Agora, levantar essa bandeira como um comportamento, como uma saída única e exclusiva para chegar numa redução de peso, eu também. E eu em relação ao low carb, eu vejo que ainda as pessoas precisam entender melhor o que é a low carb, precisa entender melhor. Eu, por exemplo, eu uso carboidrato, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância, a não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Mas muitas das receitas que colocadas como a low carb já existiam. A gastronomia explica isso. Eu posso fazer uma live com um chefe
ver que eu fiz um curso de low carb, que eu falei, eu quero aprender low carb, eu quero ver o que exatamente acontece. E, na verdade, são receitas que já existiam e que algumas são feitas releituras. Então, você troca um ingrediente, às vezes, por outro, e você tem uma proposta aí maior de exclusão dos carboidratos não tão bons. Então, eu volto a dizer, por isso que eu falo, é importante essa informação, Nice, com uma visão como um todo. Você percebe que cada situação tem um benefício e cada situação tem uma escolha. Agora, você adotar isso como um comportamento, levantar a bandeira e falar, eu só como low carb, vai estudar e aprender a cozinhar, vai aprender outras técnicas que você já fazia low carb sem saber que você vai fazer low carb. Então, com a bandeira, é você pegar uma situação de uma frase e transformar num texto. Entendi. Temos outra pergunta, Giz. Uma parceira aqui da live nos pergunta se é recomendado comer de 3 em 3 horas, mesmo não tendo fome, que ela fez isso por muito tempo. O que você pensa sobre isso? Então, essa informação era uma informação que a gente recebia assim que se formava, tal. Eu tenho 22 anos ali, nisso, todo dia atendendo. Não é 22 anos com um ou outro. Todo dia uma agenda, graças a Deus, de trabalho. E aí, é o conceito que se passava com 3 em 3 horas. Era mais ou menos uma média. Hoje, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, como eu venho trabalhando com comportamento, eu prefiro que a pessoa sinta o momento para comer. Porque pode ser que daqui 3 horas eu não tenha fome, mas pode ser que daqui 3 horas e meia, 4 horas, eu sinta mais prazer em comer. E bem o seu organismo. Às vezes, fazemos uma alimentação mais rica em fibras, como grãos, feijões, folhas verdes, frutas cruas, e que tem mais fibra. E que isso nos dá mais saciedade. Então, eu poderia, ação fisiológica, um tempo mais sem comer, porque eu estou com saciedade. Agora, tem alguns alimentos que têm um esvaziamento gástrico maior, algumas farinhas brancas, alguns alimentos de calorias mais vazias, não tão nutritivas assim, ou quantidades pequenas, que daqui 3 horas eu vou estar gerando a fome. Então, tem que tomar cuidado, porque hoje eu parto da ideia de conhecer o individual e não dá mais para usar uma regra de que tem que comer de 3 em 3 horas para todo mundo. Então, se eu entendi... o que acontece muito? A relação alimento, o que acontece muito com a relação alimento e comportamento? Essa coisa horas faz com que você sinta que... E muitas das vezes, você começa a comer, não tá com fome, aí você tem que comer, aí você come de novo, e aí faz o quê? Tá vendo? Eu não consigo fazer um comportamento, eu não consigo criar isso. Ainda bem que você não criou. Por quê? Porque muitas da culpa, em vez de trabalhar o comportamento positivo. Tá. Se eu entendi bem, então, pelo que você recomenda, é apenas comer quando sentir fome. Ou seja, se eu tomei um bom café da manhã e deu meio-dia, 1 hora, eu não tenho fome, tá bem, porque eu estou me respeitando, eu estou me alimentando conforme a minha fome aparece. Seria isso? Sim, Nice, seria isso. Seria você ter um planejamento. Agora, onde mora o perigo? Me levar, eu saio de casa, vou voltar 10 horas da noite e vou deixar minha fome falar por mim. Só que você não tem uma fruta na mão saudável, você não se hidrata. E aí, quando bate a sensação de fome, você não sabe o que fazer, né? E aí você para em qualquer esquina e come qualquer coisa que você encontra. Então, é você se relacionar com a fome, mas saber que você tem que se planejar alimento. Ok. Por exemplo, se você vai chegar em casa, você chega sempre com muita fome. Você tá com muita fome. Aí você chega em casa, ainda vai acontecer, se você tem na geladeira,
você está errando no planejamento. Quais são os melhores alimentos para melhorar o metabolismo, Giz? Então, o que acontece? O organismo, cada alimento, ele vai desempenhar dentro do seu organismo a sua função. Nenhum alimento que é bom, nenhum alimento que é ruim. O que tem é o conjunto da alimentação. A alimentação é que vai fazer uma alteração no seu metabolismo. Uma doença pré-existente, uma situação, ela não acontece porque você exagerou hoje e amanhã você já estava. Eu costumo dizer que, por exemplo, puxando a questão do peso, o peso não passa. O peso não é uma fique. Você sabe que aquilo vai passar. O peso, ele é um comportamento, ele é uma consequência das suas ações através dos alimentos. Então, não é um alimento que é bom e um que é ruim. É o conjunto da alimentação. Giz, minha querida, nós vamos encerrando por aqui, porque a sua conexão não está muito boa. Ela tá cortando, ela tá picotando, tá? Então, para a gente completar, você deixa aí os seus contatos, talvez alguém queira, né, mais informações sobre como você trabalha. Então, conta para a gente onde a gente encontra você. Bom, nós encontramos, vocês me encontram, vocês podem entrar de uma forma mais fácil pelo Instagram, Gislene Rocha Nutri, vou encontrar minha parceira Amazone, do blog Sabor e Saber, Gastronomia. Lá nós temos uma junção de receitas ligadas à nutrição, comportamento, inclusive sempre estou junta. E nisso, pode estar me encontrando aí pelas redes Vidade da Giz também. Estou em parceria com uma agência chamada Smart. Tá. E nós estamos aí trabalhando muito conteúdo digital da melhor forma possível. Me agradece. Muito obrigada, Giz. Eu vou repetir. Porque nós estamos aí, nós estamos trabalhando esse momento, mas eu estou muito feliz, acho que muito carinho. Coma melhor, se alimente melhor, acredite no seu potencial, olhar que você vai ter, o tratamento é de dentro para fora. Gratidão, minha querida. Boas dicas, aliás, boas não, ótimas dicas, né? E eu vou repetir para você, então, a Giz é @Gislene Rocha Nutri, tá? E também você encontra, ela é parceira da Ana Tomazoni, no Sabor e Saber, né? Eles têm blog, a gente está fazendo uma parceria, eles estão publicando aí as nossas apresentações dos conectados, tá bem bacana. E gratidão, Giz, tá? E vou gravar, né? Espero que dê certo de gravar, porque se você não sabe, é a primeira live que eu estou fazendo. Ai, que nervoso, mas parece que deu tudo certo. Né? Gratidão a você que esteve conosco, espero que você leve algumas chaves importantes aí de comer melhor, de se cuidar, de estar mais presente, se possível preparar o seu alimento e desfrutar disso, tá bem? Um abraço, Deus abençoe vocês e seguimos. Beijos, beijos.